Então, hoje eu vou falar os pontos básicos, um pouco de coisas que acontecem, que as pessoas falam que é verdade, um pouco que é mentira. E depois fico aberto para as perguntas aí de vocês, tá bom? Vamos lá, filhinha. Então aqui, a menopausa, só para classificar, né, é natural, isso é biológico. Todo mundo vai ter, toda mulher vai ter. É a parte que os ovários começam a produzir menos hormônios sexuais, que são o estrogênio, que é a progesterona. Então, menos hormônio, vai acontecer mudanças biológicas no seu corpo. E a gente tem que saber lidar com essas mudanças, né? Candinha, pode passar. Então aqui tem uma fotinha só para a gente ilustrar a parte do sistema reprodutor feminino. Essas fotos são muito comuns para a gente da saúde. Quem não é da saúde conhece menos, né? Então tem ali os ovários, as tubas, o útero. Essa foto pode passar. Essa está maior, está um pouquinho mais fácil para entender. Então os ovários estão ali, onde são produzidos todos os nossos hormônios, né? As trompas que são retiradas quando a mulher não tem mais filhos, o ósseo, a vagina, até chegar nos pequenos lábios, né? Vamos lá? Então, como eu falei, nós temos o estrogênio e temos a progesterona na mulher. Esse estrogênio, ele é responsável por muitas coisas na mulher. Então, por isso que o seio aumenta quando está perto de menstruar, porque é aquele boom de hormônio na mulher. A mulher fica mais irritada, a pele fica mais oleosa, por causa do brilho. Então, assim, é um preparo que o corpo está fazendo para fase folicular, né? Então, esse estrogênio tem vários nomezinhos, tem 4 tipos diferentes: estradiol, estrona, o estriol e a androstenediona. Então, esses 4 são todos estrogênios. E tem a progesterona, que prepara o corpo da mulher para receber aquele óvulo fertilizado. Quando não recebe o óvulo, vai embora, né? Então, não tem filho, ótimo. Pode passar, Sandrinha. Então, aqui, vamos começar a parte dos mitos e verdades. Os sintomas da menopausa começam só depois dos 50 anos? Mito. Isso é um enorme mito. Pode começar com 30, 40, 50, 60. Então, tem gente que tem menopausa precoce, sim, com 31 anos. Eu tenho pacientes com 33, 34, 35, que você vai lá, às vezes faz o hemograma, faz a progesterona, está super baixa, tem sintoma, não engravida mais de repente, né? Depois de muito tempo, né? E então esse período aí, ele vem de 3 até 7 anos, é um período bem prolongado, porque as pessoas confundem muito o nome de menopausa e climatério. A menopausa é quando a mulher tem a última menstruação, não é esse período todo não, esse período é climatério que chama, que o corpo está parando de produzir hormônio. Então, quando você tiver a última menstruação e ficar 1 ano sem menstruar, aí sim você teve menopausa. Até então você não teve ainda, certo? A menopausa modifica a aparência da mulher verdadeira, gente, modifica muito, porque cai o colágeno, cai a produção de cálcio, a pele fica mais fina, as olheiras aparecem mais, porque os vasos são menos vasos, então tudo que tem, interfere no rosto, interfere no corpo, flacidez, rugas, cicatrização fica mais lenta, então a pele fica mais seca, está produzindo, você tem menos glândulas sebáceas no corpo, então vai ficar mais seca a pele. Isso é tudo inevitável, certo? Vamos lá, outro questionamento muito comum: se os hábitos alimentares influenciam nesse período. Influenciam muito. Se a mulher está na menopausa, isso significa que o metabolismo dela está mais fraco. Então, se ela come uma coxinha à tarde, sem menopausa, a digestão é uma. Se ela está na menopausa e come a mesma coxinha, a digestão é 3 vezes mais lenta. Ela vai ter muitos problemas para digerir aquela coxinha. Então ela fala assim: eu não fiz nada, eu estou comendo a mesma coisa, mas eu estou engordando, eu estou ficando inchada. Isso é uma queixa muito comum no meu consultório. Eu chego lá, eu atendo casais, atendo mulheres, e eles chegam e falam: doutor, eu estou ficando inchada, eu estou com a pele seca, sem lubrificação nenhuma. Início da menopausa, né? Começando a menopausa. Então, as vitaminas que caem assim, são mais evidentes a queda, é a vitamina C, vitamina D, vitamina E, zinco, selênio, o cálcio, que dá osteoporose, né? A mulher, quando tem menos cálcio, o osso fica mais fino. Então é difícil você manter esse nível de cálcio depois da menopausa, porque ele cai muito a absorção, né? Então, assim, alimentos que são indicados: leite desnatado, castanhas, legumes, para repor essa questão da falta. Você precisa repor isso. Você está com um déficit de cálcio, de vitamina, você precisa repor isso diariamente, certo?
e evitar gordura e açúcar também, porque a digestão deles é muito mais lenta, viu? E aqui outra coisa também que as pessoas falam muito: as mulheres não engravidam depois da menopausa. Isso é mentira, gente. O que acontece? A mulher, ela só pode ser considerada infértil depois de 1 ano após a última menstruação. Ou seja, é muito comum a mulher entrar nesse climatério, ela vai começar a ter esses fluxos reduzidos a cada 3 meses, a cada 4 meses. O que acontece? Isso aqui é surpresa para vocês, inclusive, né? Porque as pessoas falam muito: não engravida mais, teve menopausa. Mas ela só é considerada menopausa depois de 1 ano da última menstruação. Nesse período de 1 ano não pode ter tido nada de sangramento, nada, zero sangramento. Então depois disso aí sim ela está infértil e não engravida mais. Até lá ela está engravidando. É possível engravidar sim. As chances são menores, mas engravida sim, viu? Causa diminuição da libido. Se a menopausa diminui a libido sexual com o marido. Verdade verdadeira. E essa é uma das causas mais comuns que as mulheres procuram um médico, viu, gente? A causa que mais a gente recebe a queixa, às vezes vem casal, eles vêm junto com uma queixa de não tem vontade sexual nenhuma. Às vezes o marido não entrou na menopausa, na andropausa dele no mesmo tempo. Então ele tem o hormônio dele lá em atividade e a mulher não tem mais. Então isso tem que ser conversado em casal. Isso tem que trazer hoje, aproveita que hoje, leve esse assunto para casa e converse com o seu marido sobre isso. Porque às vezes eles entram juntos nessa queda hormonal. Depois dos 40 anos, o homem vai ter uma queda hormonal e a mulher também. Quando chega nos 60 anos, esses hormônios estão menos da metade do que eles produziam aos 40. Então se eles acompanham juntos, beleza, porque o que vai acontecer? O interesse sexual vai diminuir para os dois. Quando não acontece isso, porque nós não somos idênticos, não somos irmogêneos e não temos a mesma estrutura genética, acontece um conflito conjugal, porque tanto o homem quanto a mulher vai estar insatisfeito, porque a mulher não tem lubrificação, certo? A relação sexual vai ser traumatizante para ela, porque ela não tem estrutura para receber aquilo. Se ela não tem hormônio, ela não lubrifica automaticamente, ela não tem nem vontade de ter relação com o marido. Então isso tem que ser falado. Inclusive a mulher tem que procurar lubrificação artificial sim, tem que ir atrás de pomadas, de cremes que ajudam nessa relação. Porque se o marido procura e a mulher tem vontade de ter relação, para evitar um trauma ela tem que achar um meio. Ou ela faz reposição hormonal com estrogênio. Hoje tem milhões de opções, tem estrogênio em cápsula, tem estrogênio em pomada local, tem lubrificação artificial apenas. Então assim, tem que ir atrás de ajuda, porque o que não dá é ficar com a depressão em casa, se sentindo mal, com a libido baixa, né? Então assim, esse estrogênio que eu falei no começo, quando ele desce de uma vez, o que acontece mais comum? Ondas de calor, muito calor, a gente chama isso de fogacho. Então, né, hoje não está comendo a pausa não, viu gente? É calor do dia. Ressecamento vaginal, a mulher começa a ter insônia, ela dorme menos, certo? Fica mais irritada. Depressão, é muito comum ter depressão nesse período, porque como ela está já mais inchada, tudo é tipo um efeito dominó, né? Ela fica inchada, ela se sente mais feia, se sente mais gorda, está menos ativa, está menos disposta a fazer as coisas que ela fazia antes. Então, já começa a depressão, né? Dor de cabeça, taquicardia, né? Palpitações, como eu já falei, a desejo sexual diminui, né? E redução da memória e atenção. Ela começa a perder um pouco eu tenho uma coisa, quero lembrar, não lembro aquela coisa. Então, para tudo isso a gente consegue. Por exemplo, no meu consultório eu uso muito ginkgo biloba, que é uma coisa que ajuda muito nessa questão da memória. É natural, não faz mal para ninguém, ajuda bastante na concentração, certo? Vamos lá? Então aí só para a gente ter um gráfico geral da menopausa, é mais ou menos isso aí: ansiedade, depressão, dor de cabeça, fadiga, insônia, né, lapsos de memória. A osteoporose começa a vir com mais frequência, porque os ossos ficam mais fracos. Então, quando você tem menos cálcio, está absorvendo menos cálcio, os ossos ficam mais fracos. Então, obviamente, aumenta a chance de ter osteoporose nessa época, e aumenta a fratura, né? Por isso que às vezes idoso cai e quebra o osso. Muito fácil, porque tem menos cálcio, não é isso? Vamos lá? Então, aqui, alguns alimentos que auxiliam. Como eu falei,
não dá para continuar vivendo como você vivia antes da menopausa. Você tem que mudar hábitos alimentares, mudar questões de sedentarismo. Quem não pratica atividade física, quem é fumante crônico, fuma muito cigarro, isso prejudica tudo. Então a mulher que ela entra na menopausa, ela tem que ter a consciência que ela precisa mudar de vida. Ela precisa, para continuar bem como ela está, ela precisa mudar hábitos alimentares, comer mais legumes, mais frutas, evitar carboidrato, evitar massa em modo geral, porque a digestão é mais lenta. Então o corpo começa a ficar um pouco mais lento. Ela tem condição de continuar do mesmo jeito, sem nem tomar remédio. É só mudando esses hábitos alimentares aí e caminhada 30 minutos por dia, começar a se integrar em atividade física, né? Então vegetais, brócolis, couve, a fonte de peixe é muito importante, porque o ômega 3, além de ser antioxidante, ajuda muito na questão da memória, certo? Maracujá, que tem o passiflora aí, inclusive, né? Ajuda na depressão, ajuda na ansiedade. Frutas, pode abusar desses chás calmantes, camomila, erva doce, né? Todos eles são muito, muito benéficos para esse período. Então, gente, eu vou ficar aberto aqui para dúvidas. Pode perguntar, se tiver vergonha, pode me abordar daqui a pouco, eu vou estar disponível. Eu tenho meus contatos aqui de Facebook, Instagram, Twitter. Eu costumo ter várias perguntas, eles às vezes me abordam pela internet, porque tem receio, às vezes até gente que é conhecido quer falar um pouco, quer perguntar uma coisa mais íntima, e a gente está disponível para conversar sobre isso. É um assunto que não pode ficar parado, não pode ficar em silêncio, porque afeta a sua vida pessoal, conjugal, a sua vida física, a sua disposição, a sua vida financeira, que a Érica falou. Então, assim, vamos conversar um pouco mais sobre isso em casa com o marido. Esse público feminino aqui tem que ter um pouco mais, ser mais desinibida de chegar em casa e falar: olha, eu fui na palestra hoje sobre menopausa, e falar com o marido sobre isso, o que ela sente, o que ela não sente, e não deixar passar essa fase. E se sentir que tem um desarranjo entre você e o seu marido, vão para o médico os dois juntos e falam: olha, eu preciso arranjar isso aqui, ou eu vou fazer reposição hormonal, ou meu marido tem que fazer reposição também. E ser bem claro, porque o médico está acostumado a ouvir isso. Eu escuto isso semanalmente, 20, 30 vezes por semana. E eles voltam muito felizes por ter resolvido e ter rearranjado essa questão hormonal deles aí. Tá certo? Então é isso, obrigado mais uma vez pela atenção de vocês, pela receptividade. E vamos lá, Esther, para as perguntas.